Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Boa noite, acabou há pouco no Beira-Rio. Empate para Internacional e Santos. O Santos segue na zona do rebaixamento, mas trava o Internacional. Deixa o Internacional ainda envolvido com o problema. Sérgio Ropelli, boa noite. Como é que está no campo de jogo ainda, os jogadores? Boa noite, Thiago. Boa noite, Dudu, Gilmar Matos, dos amigos aí do apito final. Thiago, para o Santos, né, ao contrário da saída do primeiro para o segundo tempo, os jogadores se cumprimentam muito pela garra que tiveram no segundo tempo. O Vojvoda fez uma escalação totalmente diferente do que ele vinha colocando. Quando ele muda 3 jogadores, o Santos começa a ter mais posse de bola, começa a chegar mais na área do Internacional, encontra com o Barreal um gol, depois que você mesmo narra que o Santos começava a trabalhar mais a bola, no toque de bola, sem muito lançamento, sem muita bola aérea. O Santos chega no cruzamento do Guilherme de velocidade pela esquerda, o Barreal domina, ninguém vai na marcação, ele bate de perna esquerda e faz um golaço, a bola entra no canto esquerdo, e ali o Santos começou a gostar do jogo. O Internacional perdeu aquele volume, aí o Ramon Dias começa a trocar os jogadores, os jogadores começam a cansar pelo motivo do volume que o Internacional teve. Primeiro tempo, para quem assistiu o primeiro tempo e foi dormir, amanhã não vai acreditar no placar que vai ver. O Internacional poderia ter feito 3-4-0 no primeiro tempo, mas não fez. Esse é o Internacional do campeonato. O segundo tempo desta partida é o Internacional do Campeonato Brasileiro desse ano. E aí o Santos começa a encontrar espaços, começa a tocar bola, alguns jogadores, o Barreal, o Bom Tempo, entra muito bem no jogo e acaba ganhando bolas. O Guilherme acabou entrando muito bem lá pela esquerda, o Robinho mais uma vez muito ruim na partida, não se encontra no jogo, também participou de um primeiro tempo que só deu Inter, quase a bola não chegou no menino, que tanto a torcida pede para ser titular. O Zé Rafael. Vamos ouvir o Vitão. O Vitão vai falar aqui. Vamos ouvir o zagueiro do Internacional. As partidas também, né? Contra o Bahia foi algo parecido. Abre a vantagem, toma empate. Hoje contra o Santos também. O que está acontecendo nesse momento? E como pensar nesses 3 jogos que restam a 3 pontos da zona de rebaixamento? É exatamente isso que você falou, né? Nós criamos muitas chances. Infelizmente, a fase que a gente está... tem que ser concretizado em gol essas chances, né? Acho que o primeiro tempo, que era para ter virado aí no mínimo 3-0. E o futebol, ele te cobra. Ele cobra, o futebol é cruel. Fizemos um grande primeiro tempo para matar a partida no primeiro tempo. Não matamos a partida, o Santos chegou com uma oportunidade, empatou o jogo. Agora é se unir ainda mais, né? A gente está numa zona muito desconfortável, mas a gente só sai dessa zona juntos. É ficar juntos, se unir, trabalhar, brigar até o final. Obrigado. Aí o Vitão falando, Sérgio. Barreal, vamos ouvir o Barreal primeiro, Sérgio. Barreal, autor do gol, falando também. E a decisão de finalizar da maneira que você finalizou, Barreal. Sí, bueno, feliz por ayudar al time también para empatar o jogo. Infelizmente no conseguimos ganar, mas ainda quedan finales e temos que ganar. Agora, vocês saem daqui com um empate. Pelo que foi o primeiro tempo do Santos, como você avalia esse empate? Assim, é um ponto conquistado, mais do que 2 pontos perdidos? Não, bueno, a gente veio aqui para ganhar o jogo, a gente queria ganhar o jogo. Infelizmente não conseguimos, mas temos que continuar trabalhando. Na sexta-feira temos outra final, assim que levantar a cabeça e seguir. O Santos precisa nas próximas 3 rodadas de 2 vitórias e um empate para chegar aos 45 pontos. O que te deixa confiante, o que te faz acreditar que o Santos vai conseguir escapar dessa? Não, esse grupo não vai desistir. Acho que temos um time para ganhar, para salvar a Santos do objetivo, o que a gente quer, que é ficar na Série A, e acho que temos time para isso. Tá certo. Tá aí o Barreal falando. Tem time, concordo. Agora, se jogar o que jogou hoje no primeiro tempo, o jogo com o Sport corre risco, né?
Com certeza, mas o Vojvoda, acredito que não é possível, né? Que ele não notou as mudanças que ele fez, que não deu certo. Ainda mais você faz essas mudanças jogando como visitante, é complicado. Mas uma frase de impacto que eu vou pegar do Vitão serve muito para o senhor Gilmar também, para o nosso comentarista. Ele disse, vamos sair dessa zona tudo junto. Então é isso aí, tem que sair junto. Não pode sair primeiro e deixar a conta para o outro pagar. Então é o seguinte, Thiago, quando o Vojvoda ele mexe no time, principalmente a entrada do Barreal no lugar do Vitor Hugo e do Schmidt no lugar do Zé Rafael, que não fez uma boa partida, era um jogador melhor que estava jogando no meio de campo. Eu acredito que ele ia até sacar o Arão, ele acaba sacando o Zé Rafael e coloca o Schmidt para proteger mais a frente da zaga, deixando o Schmidt e o Arão para fazer a contenção ali. Só que depois ele coloca o jogador de velocidade, que é o Guilherme, coloca no lugar do Robinho, que não fez uma boa partida. E aí o Santos acaba acertando, coloca a bola no chão, conseguiu encontrar jogadas ali, e uma dessas jogadas aí acabou fazendo o gol com o Barreal. O time do Inter caiu muito no segundo tempo, perdeu a posse de bola, e acredito que ficou tudo agora igual, né, Thiago? Se a gente analisar a tabela, o Santos 38, Vitória 39, Internacional 41, Ceará 42, Vasco 42. Então todos esses times aí passou a embolar ali, viu? O Z4 ali para os 3 últimos jogos finais. Vai ser um pega para capar, viu? Muito bem, Gilmar Matos, boa noite, bem-vindo ao apito final. Eu concordo com o Sérgio que está tudo embolado em pontos, mas se você olhar pro futebol, Fortaleza e Vitória, eles estão sinalizando que eles estão em ascensão no momento decisivo. O Vitória, desde que ganhou do Santos, no confronto direto, lá dia 20 de outubro, ele perdeu do Corinthians e do Cruzeiro e não perdeu mais. Ele ganhou do Santos, do Internacional, empatou com o Botafogo, com o Palmeiras, sem levar gol, e ganhou do Sport. O Fortaleza, são 6 jogos sem perder, Gilmar. Última derrota foi pro Cruzeiro, 1-0. Fortaleza teve o batom na cueca, que foi perder do Vasco e do São Paulo em casa, com um homem a mais. Mas o Fortaleza também está dando sinal. Pode não dar tempo de salvar, Gilmar. Mas são equipes que hoje jogam futebol, nesse momento do campeonato, mais regulares do que Inter e Santos. Ou você discorda, Gilmar? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Sérgio. Eu discordo em partes, né? O Santos vinha numa ascensão muito grande, jogando um futebol maravilhoso, entre aspas. Entre aspas, tá? Maravilhoso pro momento do Santos, né? Mas o Santos fez uma grande partida contra o Palmeiras, fez uma grande partida contra o Flamengo, fez outra grande partida contra o Flamengo, contra o Palmeiras em casa, e fez uma grande partida também contra o Mirassol em casa. Aí, o Vojvoda acha de mudar o time. E aí ele trocou alhos por bugalhos e bagunçou tudo aquilo que ele tinha feito de bom no time do Santos. O time do Internacional, há muito tempo, não vem jogando um bom futebol. Hoje jogou um grande primeiro tempo. Talvez pela deficiência do Santos, né? Mas fez um bom primeiro tempo. O menino lá, o Borré, abusou, né? Ultrapassou o limite de perder gols. Então, agora, se você pegar a tabela, se você olhar com cuidado a tabela, o Internacional não vai ter vida fácil. Eu acho a sequência do Santos melhor que a do Internacional. Já tem uma decisão com o Vasco, né? O próximo jogo, o Vasco 42, Internacional 40, e jogando lá em São Januário, aí já é uma disputa de Z4 já. Bem lembrado, hein, Gilmar? Exatamente. Porque o Vasco, com 5 derrotas seguidas, entrou de novo nesse problema, né, Gilmar? E se perder o 6º jogo, ele vai ser ultrapassado pelo Internacional e pode ver o Santos e o Vitória encostarem, né, Gilmar? Exatamente. Aí mas você analisa o Internacional, por exemplo. Pega o Vasco fora, e os dois jogando mal. Ali pode dar para um lado como para o outro.
né? O que perder ali já vai ficar em situação complicada. Porque o Santos pode ir a 41, né? Com uma possível vitória contra o Sport. Se não ganhar do Sport também, aí pode abandonar, né? Vamos lá, a sequência do Santos. Sport em casa, pode pegar o Juventude já rebaixado, né? E aí? Sem nenhum interesse no jogo, né? E o Cruzeiro em casa, podendo jogar com um time alternativo, um time totalmente reserva. Pensando no Corinthians, quer dizer, teoricamente, a sequência do Santos é muito mais fácil que a do Internacional. O Internacional joga só mais uma em casa. As outras duas fora. E coloca nesse bolo aí o Ceará também, que vem em queda livre. Então, não está nada definido aí o rebaixamento. Não está nada definido, né? Acho a situação do Internacional ainda pior que a do Santos, né? E pior que a do Vitória. Né? E você pontuou bem, o Fortaleza vem crescendo aí. Fortaleza vem subindo. Ao contrário do Ceará, que vem caindo. O Bragantino é o fiel da balança aí. Vai pegar Fortaleza no meio de semana, vai pegar o Vitória e ainda pega o Internacional. Né, Sérgio? Corretamente, Thiago. E dos times aí, Internacional, Vasco, Ceará, Vitória, Santos e Fortaleza, que são 6 que brigam aí por vagas no Z4, o Internacional tem dos 3 jogos, 2 são fora, que nem o Gilmar disse, e o Fortaleza dos 4 jogos finais, porque tem um, né, atrasado do Atlético Mineiro, e tem mais 3. Desses 4, 3 são fora, 1 em casa. E os outros times, que eu não falei, Vitória, Santos, Vasco, Ceará, tem 2 jogos em casa e 1 fora. Então, se a gente analisar num confronto de visitante, que tem que buscar resultado fora, para buscar aí ponto, o Internacional e o Fortaleza estão numa situação mais complicada. Gilmar... E sorte, pois não. Sorte para alguns times que o Atlético Mineiro não foi campeão da Sul-Americana, porque muitos times que estão no Z4 vai precisar do Atlético Mineiro. Porque se o Atlético Mineiro já chega classificado para a Libertadores e não tendo mais nada que disputar no Campeonato Brasileiro, sossegado, está com 44, mais uma vitória em casa aí faz 47, era perigoso perder para o Fortaleza. Tem um outro jogo, acho que é contra o Inter, não sei se não, Inter não, acho que é contra o Vitória, que praticamente o Atlético Mineiro ia jogar por jogar aí. E agora não, agora o Atlético Mineiro vai ter que brigar por uma vaga ou na Libertadores muito difícil, mas para se manter no meio ali para alcançar a Sul-Americana novamente. Gilmar, jogo pelo jogo, o placar é mentiroso, né? Foi um atropelamento do Internacional que o Santos sobreviveu e aproveitou essa irregularidade do Internacional para buscar o empate. Mas o Vitão falou, acho que com propriedade, né? O primeiro tempo poderia ter virado 3-0 tranquilamente. O Rafael Borré acaba sendo o vilão da noite, né, Gilmar? Exatamente. O Internacional poderia ter feito 3 gols no primeiro tempo. Agora o segundo tempo foi equilibrado. O Santos equilibrou, foi para cima, teve melhores momentos que o Internacional, né? Mas não chegou a equiparar o domínio que teve o Internacional no primeiro tempo. O Santos melhorou depois da entrada do Barreal, né? Jogador que não pode. O Guilherme também entrou bem. O João Schmidt também. Esses jogadores não podem ficar fora do time, cara. O Barreal não pode ficar no banco. O João Schmidt não pode ficar no banco, vem jogando um bom campeonato. Igor Vinícius não pode ficar no banco pro Mike. O Souza não pode ficar no banco pro Escobar. Se o Vojvoda podia ter saído com o pé
com os dois pés fora da briga pelo rebaixamento. Por quê? Se ele vai a 40, né, e iguala o Internacional, teoricamente ele já ia a 43 contra o Sport e já estaria fora. Estaria fora. Eu acho que com 43 pontos não cai. Agora ele preferiu uma escalação pífia, uma escalação que não deu certo, uma escalação ruim demais, né? E eu vou passar para você aí, para o Sérgio, acho que é a escalação ideal do Santos, tá? Vou mandar para vocês dois aí, eu não sei o que vocês acham. Né? Brazão incontestável, Igor Vinícius, Adonis Frias, e Zé Ivaldo e Souza, Arão, Schmidt, Zé Rafael, e eu não entendi por que ele tirou o Zé Rafael, tá? Barreal, Guilherme e Neymar de falso 9. Não dá também pro Robinho, porque hoje, mais uma vez, ele foi titular e ele foi titular contra o Palmeiras e mais uma vez ele não justificou a titularidade. Agora, não dá para Tassiano, não dá para Mike. Esses caras não têm condições de jogar de jeito nenhum. Muito bem. Vamos escolher o pior em campo. De um para o Internacional, um para o... Antes, só fazer uma pergunta aí pro Sérgio. O Santos fez um segundo tempo equilibrado com o Inter porque melhorou ou porque o Inter tirou o pé, Sérgio? E se tirou o pé, foi uma questão tática ou física? Não, física. Pode ver que as substituições aí do time do Ramon Dias, o que funcionou foi o Prado. Gustavo Prado entrou muito bem na partida. E o menino por cima lá, o grandão lá, o Martins, quase não teve oportunidade. Quem teve oportunidade foi o Prado, o Matias, por 2 vezes. Mas eu acho que o Ramon demorou para mexer no time. O Santos foi o que acordou primeiro, e de repente, se ele faz algumas mudanças ali anteriormente, ele tira o Thiago Maia tarde, ele tirou o Rodrigues ali, que estava muito bem no jogo, não sei por que ele tirou o Rodrigues, para colocar o Bruno, e eu acredito que assim, aquele volume todo ia diminuir, isso era fato, mas a mexida que o Vojvoda faz, mudou totalmente o jogo. As peças que o que menos funcionou, na minha opinião, mas foi onde inicia o gol do Santos de empate, foi o Souza. Ele entra lá, ele faz uma tabelinha com o próprio Barreal Rolês encontra o Guilherme, que está à frente dele, e ele cruza para o Barreal fazer o gol. Mas as outras substituições, todas funcionaram. O Bom Tempo teve chance de bater pro gol, por 2 oportunidades. O Barreal também fez a jogada, construiu a jogada que faz o gol. O Guilherme é o que dá assistência pro gol. O Schmidt entrou muito bem ali na marcação, melhorou totalmente a marcação que o Zé Rafael não vinha fazendo no primeiro tempo. Então essas mudanças aí que acredito que deu certo. E não que E o Tassiano? O Tassiano estava desde o início, né? O Tassiano, olha que ele perdeu uma oportunidade, né? Não, mas fala sobre ele. Sobre ele. Ele errou 6 fisgadas e ele pegou um lambari. E aí eles estavam em 4 para comer. E o resultado não veio. Então o Tassiano, assim, teve oportunidade. Falar que o Tassiano não tem oportunidade no Santos estão de brincadeira, porque ele teve oportunidade. E olha que ele errou e muito. E ele erra próximo, a jogada muito próxima ele está errando. Mas é que ele não tem ritmo de jogo também, quase não joga. Então eu acho que isso é a desconfiança do Vojvoda também, principalmente, vamos dar um exemplo, com o Tiquinho. Eu vou colocar o Tiquinho, a não ser que o cara está comendo a bola no treinamento, que nem o Thiago disse no início do jogo, tantas mudanças que o Vojvoda fez, só poderia todo mundo ter jogado muito no treino para ele fazer 5 mudanças do jogo contra o Mirassol, porque 2 foi necessária, foi do Lautaro e do Neymar. Mas acredito que o Santos cresceu no segundo tempo, teve mais posse de bola, colocou mais a bola no chão, e aí chegou o gol de empate. O Inter, acredito que não construiu tudo aquilo que construiu no primeiro tempo. Ô Sérgio, me permite. O Tassiano fez 2 jogadas.
Uma ele dividiu com o Barreal e a outra ele dividiu com o Guilherme, cara. Não dá, cara, não dá. Tem que falar pra ele que ele tá no Santos, que é amigo. Tem que chegar e falar pra ele, Tassiano, amigo, Tassiano. Agora eu quero ver o pior em campo. Hoje vai ser brabo, hein? Vamos escolher o pior de um para o Internacional pro Santos. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Eu vou escolher Juan Pablo Vojvoda, porque ele destruiu o Santos hoje. Eu acho que as escolhas dele são totalmente equivocadas, ele não entendeu o jogo, não entendeu o que o Inter faria. A frase do Sérgio, que o Tassiano não tem oportunidade, tem pouca minutagem. Do nada ele coloca o Tassiano como titular no jogo decisivo. Não dá. Então, para mim, o grande culpado do vareio de bola que o Santos levou foi o técnico. Sérgio, seu pior em campo. Olha, se a gente analisar... Eu não gosto de votar muito em técnico, né? Poucas vezes eu coloquei o técnico ali como culpado de alguma coisa. Mas eu acho que o Mike hoje, a iniciativa foi do Vojvoda. E colocou o Mike numa furada. Porque o Alan Patrick, Borré, o Vitinho, o Bernabé, todo mundo, a Aguirre, todo mundo caiu pro lado do Mike. E grandes jogadas aconteceram lá e poderia ter saído muito mais gols. E eu acredito que o Igor Vinícius estava jogando muito melhor. E eu acho que a opção do Vojvoda de colocar o Mike, mas eu acho que para mim foi o Mike. O Mike fez uma partida muito ruim no jogo. Gilmar. Olha, se eu for, eu poderia votar no Tassiano e poderia votar no Mike. Para mim, os dois horrorosos, né, cara? Horrorosos. O Mike dá pena, cara, dá pena, né? É um ex-jogador. Ele não consegue acompanhar o ritmo dos outros, né? E quando perde a bola lá no ataque, ele vem trotando, né? A gente chama o passo do urubu malandro, né? No passo do urubu malandro. Então, o Mike poderia votar no Mike. Poderia votar no Tassiano, né? Mas como você disse, Thiago, o cara que escalou, cara. Pô, o Igor Vinícius vinha sendo o melhor jogador do Santos. Ele tirou. Ele desconfigurou o time inteiro. Ele desconfigurou. Um pouquinho que ele conseguiu arrumar, o Santos chegou ao empate. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que se o Santos viesse com o time montadinho, arrumadinho, como estava, tirando apenas o Neymar e o Zé Ivaldo e também o Lautaro, que não poderiam participar da partida, mas tirou o Zé Ivaldo, Luan Pérez. Tirou o Neymar, Roleiser. Tirou o Lautaro, colocasse então o Robinho Júnior. Pronto. Não poderia tirar Barreal, não poderia tirar João Schmidt, tá? Não poderia tirar Souza, não poderia tirar Igor Vinícius. Só aí eu estou citando 5 jogadores que ele não poderia ter tirado. E ele tirou. Então, eu vou no Vojvoda tranquilamente. Menção honrosa também ao Rafael Borré. Péssima atuação dele e não foi falta de oportunidades. O Inter criou e ele não conseguiu pôr na casinha. Pra gente fechar, o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Olha, o Internacional fez um excelente primeiro tempo. Gostei muito do Rodrigues. Rodrigues que saiu para a entrada do Prado. O Aguirre também foi muito bem. Bernabé hoje fez um jogo bom, um jogo seguro. Mas eu vou no Brasão.
apesar do Borré ter sido um desastre, se não fosse o Brazão em suas defesas, a Vaca poderia ter deitado. A bola que ele pega do Alan Patrick é um absurdo. É um deboche. É uma defesa, assim, absurda pelo nível de dificuldade depois de uma bola na trave. Então eu vou no... E menção honrosa ao Alan Patrick, mas eu vou no Brazão, Sérgio. Alan Patrick, camisa 10 do Internacional. Jogador diferenciado. Era o que o Neymar teria que estar fazendo, né, no Santos. Mas não se cuidou a parte física, né? E o Alan Patrick a gente vê aí que todo jogo ele é titular, todo jogo ele participa. Ele é 20 gols aí na temporada, Alan Patrick. Então, para mim, assim, é um jogador fundamental. É um jogador que faz a diferença desse time do Internacional. Gilmar. Sérgio, eu não vou perder a oportunidade de vingar esse cara. Não vou perder essa oportunidade. Né? Eu lembro que numa seleção do Campeonato Sul-Mato-Grossense, alguém me disse que não pode votar em quem joga na defesa como o melhor do campeonato, como o melhor da partida. Alguém disse, viu, Sérgio? Então vou me vingar agora. Né? Alan Patrick, cara, ele fez o gol, ele deu várias assistências. Se ele tem uma galera ali que pudesse dar uma mãozinha para ele, o Inter ganharia o jogo com toda facilidade. Mas eu vou fazer também uma menção honrosa ao Brazão, que o Brazão, vou te falar para você, cara, hoje ele é disparado o melhor goleiro brasileiro atuando no Brasil. Só me defender, né? Realmente, eu acho que o melhor jogador de um campeonato ser um goleiro ou um defensor, alguma coisa está errada nesse campeonato. Não no jogo acontece. Brazão, várias vezes esse ano, acho que ele salvou o Santos, né? Mas no campeonato... O Brazão seria o melhor jogador do Santos no campeonato? Eu não citei seu nome. Não, mas eu não falei que isso. era você. Não, mas você se acusou? Não, mas você se acusou, é? Não. O Brazão é o melhor jogador do Santos esse ano? Disparado. Disparado o melhor do Santos, disparado. E era para ser o Neymar, né? Esse aqui é o problema. Sérgio, o seu destaque final, Sérgio, você tá aí desanimado, mas o nosso Santos vai escapar, Sérgio. Santos, meu amor. Se não fosse o Santos. Com certeza. A nota de R$3. Falso. Thiago, Vasco e Internacional, próximo jogo do Internacional, sexta-feira, lembrando que sábado tem final da Libertadores. Então a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã, né, com Atlético Mineiro e Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Na quarta-feira tem Bragantino e Fortaleza. Na quinta-feira, Fluminense e São Paulo. Juventude e Bahia joga na sexta-feira. O Internacional vai a São Januário enfrentar o Vasco. Aí são dois times, Internacional 41, Vasco 42. E na mesma sexta-feira, o próximo jogo, depois desse jogo do Vasco Internacional, o Santos entra em campo na Vila Belmiro, com o poderoso Sport de Recife, já rebaixado, às 21h30, para jogar aí, para ver se vence aí, torce contra o Vitória, que joga no sábado, no Barradão, contra o Mirassol. Thiago. Abraço, Sérgio. Até a final da Libertadores no próximo sábado. Abraço, Thiago. Abraço, Gilmar Matos, Dudu, que deve estar cochilando aí já. Mas valeu aí. Empate foi muito importante para que amanhã, né, a gente possa sonhar um pouco mais. Gilmar Matos, me parece que os dois times vão sofrer, né? Até achei que o Inter ia resolver a parada hoje, mas pelo jeito os dois vão sofrer até o final. Um grande abraço. Sérgio, só um detalhe, tá? Antes eu sonhava, hoje eu já nem consigo dormir, viu? Mas tá complicada a coisa. Cara, resta o torcedor do Santos... Faz promessa, Santos... Gilmar, faz promessa. Faz o seguinte. Promete. Não. Promete que você nunca mais vai enganar nenhuma moça, que você vai parar de pintar a barba, quem sabe dá certo. Não. Eu já tô devendo para cada santo uma vela e para Deus um altar. Você quer mais o quê? Não dá mais. Já esgotou todas as possibilidades
possíveis e imagináveis de promessas, né? Não tem mais. Já acabou, já não tem mais. Abração, Gilmar. Um abraço, Sérgio, um abraço, Thiago, um abraço, ouvintes, né, cara? A gente brinca muito, a gente se diverte muito, todo mundo sabe que eu sou santista, todo mundo sabe que o Sérgio é santista, o Thiago é corintiano, cada um tem seu time, mas a gente tenta aqui, quando estamos trabalhando, sermos imparciais, analisarmos aquilo que está ocorrendo dentro de campo. Né? E hoje o Internacional foi muito melhor que o Santos no tempo, e o Santos teve momentos bons no segundo tempo, e o jogo foi equilibrado no segundo tempo. Um abraço. Esse foi Gilmar Matos, Sérgio Ropelli, valeu, galera! 1-1, tudo igual, Inter e Santos. Amanhã tem mais Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Fernando Blanc com Kleber Soares. Eu estarei junto com os meninos também para Atlético e Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Amanhã pode ter campeão brasileiro e você não vai perder absolutamente nada. Grande abraço a todos. A gente se encontra, se Deus quiser, 11 da manhã, horário do MS, meio-dia, horário de Brasília, no Giro Esportivo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.